Diagnósticos matam ou diagnósticos ajudam a pessoa a dar um próximo passo? E como que você vai conseguir ajudar o seu cliente a não se sentir sentenciado? Porque quantas pessoas que passam às vezes por uma doença, que são diagnosticadas, né, com alguma coisa, com alguma questão, seja a questão biológica, psicológica. Vocês podem perceber, eu não sei vocês, né, mas se vocês já passaram por isso, conta aqui para mim. Tem pessoas que às vezes falam assim, ah, eu fui diagnosticado com isso. Aí você percebe que a própria pessoa começa a falar, ai, não tem mais solução. E parece que a vida dela vai se decaindo. Vocês perceberam isso? Já tem pessoas que pensam diferente, né? Tem pessoas que já recebem ali um tipo de diagnóstico e falam assim, não, peraí, que agora eu vou buscar todos os recursos. Essas daí, você pode ter certeza assim que elas vão encontrar algo. E o mais interessante é que elas estão reaprendendo a viver de uma nova forma também, né? Buscando novas formas ou buscando soluções, nem que seja para conviver com a questão que aparece ali no momento. Então, isso tudo é muito profundo. Porém, a gente precisa sempre observar como que ficou internamente aquelas pessoas que receberam o diagnóstico e falaram assim: acabaram minhas esperanças. Acabou aquele momento que eu achava que eu poderia fazer mais. E aí a gente começa a perceber, né, também, como que algumas pessoas, elas conseguem sair de um quadro que de repente o próprio médico falou assim: olha, você não tem mais solução. Você tem tantos meses de vida. Vocês já viram esses casos? E aí, de repente, a pessoa melhora, aí a pessoa vive anos e anos e anos. Você fala, cara, como que isso é possível? Já pararam para pensar nisso? Vocês já viram alguém que já passou por algo semelhante? São casos e casos, não é mesmo? E qual é a nossa função? Qual é o nosso papel? Nós somos terapeutas, né? Quem aqui é terapeuta, fala eu sou terapeuta, quem aqui é psicólogo, ou quem aqui é simplesmente, Pri, eu gosto de ajudar o próximo. Conta aqui para eu saber. Dentro assim da parte das terapias, no nosso caso, que acaba se enquadrando nas terapias integrativas, nós olhamos as pessoas como um todo. E muitos dos nossos clientes, eles não conseguem ter essa percepção que nós temos. E aí a gente começa a entender vários fatores por trás. Assim como a gente observa o ser humano, o humano em si, né? Porque para ser humano a gente precisa se permitir viver, né? E para se permitir viver, a gente aprende, a gente erra, a gente acerta e vem todas essas outras questões juntas. Porém, quando se trata das constelações sistêmicas, de que nível que nós estamos falando? Então, respira, que agora vem. Todos os seres humanos são divididos, nós somos divididos em três partes: corpo, mente e alma. Quando a gente tem algum problema no nosso corpo, quem que nós vamos recorrer? A quem nós vamos buscar ajuda, não é? Nós vamos atrás de um médico, nós vamos atrás, às vezes, de um fisioterapeuta, dependendo da questão em si, não é mesmo? Quando nós temos uma questão com a nossa mente, nós vamos buscar quem? Nós vamos buscar os psicólogos para nos ajudar, né? Porque ninguém melhor do que eles para conseguir ajudar a gente nessa parte, dessa cachola que a gente de repente não consegue controlar de jeito nenhum, não é mesmo? Eu imagino os psicólogos, né? Os psicólogos devem falar, minha nossa, ei, voltou de novo ali naquele mesmo lugar, minha nossa, tá voltando, tá no REC Repete. Vocês lembram daquele brinquedinho do Gugu que tinha o REC Repete? Acho que era esse o nome. É mais ou menos isso, né? Porque as pessoas, elas continuam voltando no problema. E todas as vezes que elas voltam no problema, elas estão extremamente ali no mental. Elas estão extremamente no racional. Porque elas querem entender por A mais B por que aquilo ali está acontecendo.
E nós também temos a nossa parte, que é a parte da alma. Na parte da alma é onde nós conseguimos nos expressar, nós conseguimos ter uma vontade. Por exemplo, não existe nenhum estudo que consegue falar, ó, as pessoas, os seres humanos, sentem vontade por causa disso. Não tem ainda. Ainda não, mas provavelmente vai acabar aparecendo. Então, até esse momento, o que é o único lugar que nós podemos observar de onde vem esse querer, essa vontade? Já parou para pensar nisso? Essa vontade, ela vem da alma. E onde que as pessoas vão buscar ajuda quando se trata da alma? As pessoas vão atrás das igrejas, vão atrás das religiões, elas vão em busca do Criador, elas vão fazer alguma coisa. E praticamente o nosso trabalho como terapeutas é trazer essa integração dessas três partes: corpo, mente e alma. Por isso que é muito importante todos nós sabermos juntos o seguinte: a gente não vai trazer, por exemplo, vamos supor, tem pessoas que têm todos os tipos, cada pessoa tem uma religião, mas a gente não vai trazer as nossas crenças para impor no cliente. Porém, é importante a gente compreender sobre as religiões. É importante a gente entender o que o catolicismo quer dizer, o que os evangélicos, os crentes querem dizer, o que os muçulmanos querem dizer, né? A gente precisa compreender todas essas religiões. O que os umbandistas, os candomblecistas querem dizer, o que os espíritas, kardecistas querem explicar. Se a gente não compreende essa parte espiritual, a gente não consegue integrar o ser humano. Olha só. Tá fazendo sentido, gente? Então, todas as vezes que eu venho trazer aqui todos os conhecimentos, um pouquinho, né, do conhecimento que eu tenho, eu busco não trazer focada e falando assim, você tem que acreditar em Deus, no Criador. Não. Eu tenho algo que me movimenta internamente, certo? Mas quando a gente vai ajudar uma outra pessoa, a gente precisa entender que essa pessoa, ela tem algo aonde ela vai ferver na espiritualidade dela e tá tudo certo. Por quê? A gente conseguindo entender aonde que vai motivar essa pessoa, a gente consegue falar assim: você pode buscar tal lugar. Buscou? Você já buscou ajuda num psicólogo? Então a gente começa a trazer o ser integrado. Nós começamos a entender todos esses caminhos que vieram querendo adoecer a alma dela. E dentro das constelações, basicamente é isso. Nós vamos trabalhar numa parte espiritual. É uma parte que ninguém consegue explicar. Inclusive, eu conversei com um dos maravilhosos que me acompanha aqui. Acredito que ele pode estar aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Eu até achei que ele era marido de uma das minhas estrelas, mas ele não é, não. Ele falou: Eu não sou, não, Priscila, você está me confundindo. Né? Ele ainda até me perguntou, Pri, mas como que eu posso até explicar para quem tem alguma religião, sabe, e que eles estão fechados para a constelação? Porque eu tenho que explicar para eles que a constelação ela não é coisa do demo, né? E realmente não é. Então eu vou trazer uma explicação bem simples para vocês, que foi com quem eu aprendi, que é o meu professor, o Rupert Sheldrake. Quem é o Rupert Sheldrake? Ele fala sobre os campos morfogenéticos. Então vamos trazer de uma forma facinha? Vamos lá? Olhar aqui o aqui, ele tá aqui, ó, sou eu, é você mesmo. Então presta atenção que eu acredito que essa sua questão vai poder ajudar outras pessoas. Ajudou alguém aqui? Vai ajudar alguém aqui também? Claro que as minhas estrelas e astros já sabem de uma forma muito mais aprofundada, né? Porque lá dentro do Mós dá para eu explicar, dá para a gente tem tempo, né? Ali a gente pode parar, o pessoal pode parar, respirar, enfim. Mas vou trazer de uma forma facinha para que vocês possam explicar de uma forma fácil também. Então vamos colocar aqui que esse daqui é o ímã. Lembra dos ímãs?
Então tem o ímã, vamos colocar esse como positivo e vamos colocar esse como negativo, tá? Vocês já brincaram com os ímãs? Quando a gente pega o polo positivo, ó, vamos colocar que aqui em cima é positivo, esquece o que eu falei antes. Vamos colocar que em cima é positivo e embaixo é negativo, tá? Vocês provavelmente já devem ter brincado aí com ímãs, de grudar, de ver que eles vão contra um o outro, não é? Quando a gente coloca dois ímãs na mesma posição, por exemplo, positivo com positivo, o que vai acontecer? Ele vai repelir. Quando a gente coloca negativo com negativo, ele também vai repelir. Porém, quando a gente põe positivo com negativo, o que vai acontecer? Eles vão se unir. O Rupert Sheldrake, ele explica o seguinte, que dentro desses ímãs é uma energia que existe. Como que essa energia, ela sabe? Como essa energia sabe que precisa puxar ou que precisa empurrar? Conseguiram entender? Então ele explica que quando nós colocamos dois ímãs juntos, o que vai acontecer? Acontece aqui, ó, de uma forma que a gente não enxerga, mas existe uma energia que vai trazer essa informação daquilo que deve unir ou deve repelir. Então se cria um campo de informações. Assim como também existe um campo de informações do qual nós vamos nos conectar. Então, olha só, se você olha para mim e eu olho para você, eu falo, nossa, tem alguma coisa nessa pessoa que eu gostei pra caramba. O que é isso? São os nossos campos de informações que estão se conectando nesse momento. Os opostos se atraem. Exato. Ou de repente, aquilo que eu tenho pode complementar aquilo que falta em você, ou aquilo que você tem pode complementar algo em mim. É aqui que começam as trocas. Profundo, não é? Da mesma forma, acontece nesse campo de informações. É como se a gente fosse um monte de ímã, cada um espalhado num canto. E aí, quando a gente se encontra, a gente fala: nossa, deu match com aquela pessoa. Hoje em dia utilizam essa linguagem, né? Nossa, me senti atraído por aquela pessoa. Ou de repente a gente olha e fala: nunca falei com essa pessoa, mas meu santo não bateu com ela. Isso daí é uma coisa muito comum que as pessoas falam, não é? Então a gente começa a entender que todos nós, seres humanos, principalmente no campo das constelações sistêmicas, nós vamos trabalhar nessa energia, nesse lugar que as pessoas ainda não sabem explicar, mas a gente sabe que elas existem. Por que que eu falo isso? Porque todas as pessoas que passam por uma constelação falam assim, Pri, eu mudei demais, eu mudei muito a minha vida, não é? Elas começam a falar, nossa, mudei demais, as pessoas mudaram. Não foram as pessoas, foi o estado em que a gente se encontra. Foi um entendimento que veio para dentro da nossa alma, que fazia parte de um campo de informações, que é o campo da nossa família, e a gente consegue fazer algo diferente a partir da nossa alma, a partir desse querer que está dentro do nosso coração. Semelhantes atraem semelhantes, exatamente. Ou não, pode ver que de repente a gente fica do lado de uma pessoa que a gente fala, ai, nossa, o que que eu tenho que fazer com ela? De repente a pessoa está demonstrando ali a sombra, né? Então você tá certo. É isso mesmo, semelhante atrai semelhante mesmo. Tanto na luz quanto na sombra. Ai, gente. E aí a gente começa a entender que o nosso papel, a nossa função é conseguir ajudar os nossos clientes nessa parte. Não é a gente chegar e falar, você não pode ser dessa religião. Não é isso, não. Igual eu falei nos meus stories, eu não sei se vocês viram meus stories, mas eu falei assim, gente, eu já vi muito ateu ter muito mais fé que um monte de cristão por aí.
Eles falam assim: eu não acredito em nada. Você fala, cara, ele não acredita em nada, então ele tem uma fé muito mais fervorosa que todo mundo, né? Ele defende algo muito mais profundo dentro dele, não é mesmo? Isso não deixa de ser uma fé, porque a gente acredita em algo. A gente percebe que existem vontades, existem dúvidas, e é o que faz com que nós possamos dar um passo diferente. Mas para a gente conseguir dar um passo diferente, a gente precisa compreender o que que o nosso cliente está solicitando. A gente não pode negligenciar nenhuma dessas três partes no nosso cliente, nem em nós. A gente não pode negligenciar a parte corporal, a gente não pode negligenciar a parte psíquica e nem a parte da psique, que é da alma, não é? E nós, como terapeutas, a gente precisa saber sobre isso, para conseguir ajudar o nosso cliente a entender essa superação. Quer ver uma coisa? Uma outra coisa interessante que você vai poder contribuir com os teus clientes, até mesmo você que é altruísta e que quer ajudar outras pessoas, tá aí, sabe que o negócio é servir, você conseguiu entender, né? Você conseguiu entender também o sentido da vida. Olha só, se você tem um cliente que está com depressão, seria até interessante você anotar para de repente você utilizar isso como uma forma de contribuição, né, para ele. Tem um livro que é do Viktor Frankl. Eu não sei se você já ouviu falar. O Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra e ele viveu na Segunda Guerra Mundial. E ele foi para um campo de concentração. Inclusive, no livro dele que chama Em Busca, como que é? Em Busca de um Sentido. Nesse livro, ele relata sobre as pessoas que precisavam ter um suporte para elas conseguirem sobreviver dentro desse campo de concentração. Então, elas tinham um propósito. Elas tinham um propósito. Porém, tinham pessoas que não tinham esse propósito. Elas definharam lá dentro. Então, Viktor Frankl, ele começou a perceber que todos nós precisamos de um propósito e que o nosso propósito é algo é algo que faz parte do nosso estado interno. O estado interno significa a, as nossas emoções, para você entender melhor. Então, dentro das emoções, nós estaremos em um estado. Então, por exemplo, agora eu estou aqui junto com vocês, eu estou super feliz, eu estou super alegre. Então, eu estou num estado de alegria. É um estado, isso é momentâneo, mas de repente pode acontecer alguma coisa que eu vou ficar aqui, eu vou chorar e pronto, o meu estado mudou. Então, as pessoas que têm depressão, elas vivem em um estado. Tem muitas pessoas que querem buscar o quê? A felicidade. O que é a felicidade? As pessoas falam assim: eu quero ser feliz, mas será que eu sou feliz? Eu quero buscar a felicidade, eu quero viver na felicidade. A felicidade também é um estado. Ela faz parte de um momento. Dentro da felicidade existe também a alegria. Então a gente entra nesse estado de felicidade. Quando a gente começa a perceber o que realmente é a felicidade, né? A gente vai observar lá na origem da palavra, felicidade vem de Félix. Sabiam disso? Eu acho que tem alguém aqui que tem até o sobrenome que é Félix. Felicidade, ela deriva da palavra Félix, que significa a, é como se fosse a produção que nós temos na nossa vida, algo que a gente produz. Então a gente começa a perceber que a felicidade é o servir. Então, por exemplo, as pessoas que estão num estado depressivo, elas ainda estão muito voltadas para onde? Para o eu, para o interno. Se alguém aqui tem depressão, faz isso. Eu sei que não vai ser muito fácil,
Ou se vocês têm algum cliente que tem depressão, a gente sabe que não é muito fácil, né, eles conseguirem fazer esse movimento do sair, mas eles precisam sair dessa interiorização de olhar só para o eu, porque o sentido da nossa vida está no servir. De repente, fazer ali, tem um dia que vai fazer uma caridade, fala assim, vai lá, só para você começar a, sabe, fazer uma movimentação. De repente tem uma casa da sopa, de repente tem uma casa de agasalhos, mas faça algo que você vai sentir que você está servindo, porque esse é o propósito dos seres humanos. É isso que nos torna seres humanos. Essa conexão tão profunda. Essa conexão que entra dentro dessa matriz divina, digamos assim, né? E que faz com que a gente se conecte uns com os outros. Porque eu consigo servir, você consegue me servir. Então é aonde a gente começa a perceber que nós temos sim uma certa utilidade na nossa vida. E tudo aquilo que tem uma utilidade significa o quê? Nós temos uma função. E tudo aquilo que tem uma função tem um lugar. E quando se fala de lugar, a gente também fala de sistemas, que são os sistemas, os campos sistêmicos, as ordens do amor, as leis sistêmicas. Tudo isso está refletindo aqui, né? Então a gente começa a entender essa profundidade sobre ser humano, sobre essa troca, sobre ter um propósito. E quando nós estamos inseridos dentro de um campo sistêmico, nós também temos uma função dentro do nosso campo. Porém, tem muitas pessoas que deixam passar por despercebido essa parte e começam a assumir funções que não são suas. Você vai falar, como assim, Pri? Olha só, o meu mouse, ele tem uma função, né? Então, a função dele é eu colocar, conectar ele no meu Note e movimentar para eu conseguir fazer o que é necessário ser feito aqui no meu Note, para facilitar a minha vida. A minha taça, eu coloco água, mas ela foi feita para colocar água? Essa daqui não. Mas sabe aquela história do tipo, a taça é minha, eu coloco o que eu quiser? Isso é feio, né? Mas, pois é, a taça, ela não tem essa função. Essa daqui não. Existem taças que são próprias para colocar água. Deixa eu ver se eu arrumo uma. Mas a gente, às vezes, pega uma taça, a gente pega uma garrafa de café e fala, eu vou colocar água aqui dentro. Não é a função dela, mas ela pode servir para isso. Às vezes, a gente também faz isso dentro da nossa família. Às vezes a gente pega, a gente fala assim: eu não sou a mãe do meu irmão, eu não sou o pai dos meus irmãos. Porém, eu vejo que os meus irmãos estão precisando, então eu vou assumir essa função que não é minha, porque eu quero servir de alguma forma. Conseguiram compreender o tanto que todos nós conseguimos trazer para dentro, né, dessa consciência do nosso cliente sobre essa importância deles entenderem que eles têm uma função e que para essa função eles precisam movimentar algo internamente? Através disso, quando eles entendem que eles podem servir o outro, quando eles entendem que eles têm essa função para se equilibrar, de servir ou de receber, enfim, eles começam a entender que não é o fim da picada. Eles sabem que existe um propósito. Eles sabem que algo que aparece para eles, que de repente foi diagnosticado, vem para que ele possa fazer algo diferente daquilo que ele estava trilhando no passado. Porque é basicamente sobre isso. Tem pessoas que recebem o diagnóstico e falam assim: morri. Só estou esperando o momento da minha morte. Elas perdem esse propósito da vida, sendo que esses diagnósticos, eles não devem chegar e permitir com que
os nossos clientes, eles falam assim, acabou. Aí você vai falar, Priscila, mas ali é irreversível, não sei o quê. Ok. Mas o que que ele pode fazer a partir dali, daquele momento que ele descobriu, que ele foi diagnosticado com XYZ, para que ele não precise ficar olhando apenas para isso? Para que ele saiba que ele também tem uma função enquanto está aqui na vida, não é mesmo? Então é sempre sobre isso. Nós, como terapeutas, nós, como consteladores, nós precisamos ajudá-los a encontrar ali qual é a sua função, que lugar que ele está tomando. Será que isso realmente é dele? Será que ele está carregando isso por uma lealdade do clã sistêmico? E geralmente tem muitas pessoas que elas estão dentro desse emaranhado, estão dentro dessas brigas, desses conflitos, desses duelos dentro das suas famílias. Porque de repente não aceitou o que o pai fez, o que a mãe fez e deturpou essa questão da alma, desse olhar da alma com relação ao teu próprio campo sistêmico. Estou há 10 anos presa no meu quarto, maravilhosa. Faz isso que eu acabei de falar aqui. Procura algum lugar para você conseguir ajudar outras pessoas, sabe? Porque esse é o propósito. Isso vai trazer a gente para que lugar? Para o nosso estado de alegria. Eu nasci, meus pais se separaram. A minha mãe comentou que vim do hospital com a pulseirinha trocada. É, tem coisas que são muito profundas, né? Que fazem parte, porque são histórias e histórias. Só que a gente precisa sempre compreender. Aquilo que aconteceu, sim, causou uma dor, sim, aquilo lá foi daquela forma, porém, o que que eu posso fazer a partir daquilo? Como eu posso dar um próximo passo na minha vida? Quais são os recursos que eu posso buscar? Então, essas são as perguntas do nosso cliente. Então, você, como terapeuta, como constelador, você vai observar quais são os lugares que ele já buscou. Ele já buscou ajuda para o corpo? Lembra sempre, nós somos corpo, mente e alma. Já buscou ajuda para o corpo? Já buscou ajuda para a mente? Já buscou ajuda para a alma? Nosso papel e a nossa função é integrar, é acolher tudo. Existem também psicólogos que são transpessoal. É isso mesmo, transpessoal. Eles não ficam parados apenas na parte na parte psíquica, né? Eles também, ó, eles têm um olhar mais ampliado também para a parte das terapias integrativas. E isso é muito bacana também, né? Porque é uma porta que tem dentro da psicologia. E tem muitos, eu tô falando isso também porque eu percebo que tem muitos psicólogos que falam assim, nossa, Pri, eu gosto tanto, mas eu sei que tem muitas coisas dentro da própria psicologia que não aceita da constelação. Porém, existe essa parte, né, da psicologia transpessoal. E dentro da psicologia transpessoal, eles dizem sim para toda essa parte integrativa. Bacana, né? Eu fui diagnosticada com câncer maligno avançado em 2015. Na hora eu só queria beber para não sentir e ver a morte. Até que eu comecei a terapia holística, que me ajudou muito, reiki, barras, isso, olha isso, gente, que ela acabou de falar. É isso que eu falo. Às vezes a doença ela aparece para falar assim, vamos mudar a forma de pensar, sabe? O Bert Hellinger ele disse uma vez sobre as doenças, né? Que elas não chegam para tipo, ó, você tá doente, mas é para acabar logo. Não é isso. É como se fosse um chacoalhão para falar, vamos viver a vida de uma outra forma? Vamos colocar um propósito, vamos olhar, vamos deixar para trás aquilo que aconteceu, sabe? Vamos liberar aquelas mágoas, vamos fazer algo novo, fazer algo diferente, porque é sobre isso, né? Não é a pessoa se sentenciar. Então é isso.